Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 19. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Jesus responde à dúvida de João Batista. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Nos versículos de 2 a 3 de Mateus capítulo 11. João Batista havia sido encarcerado por ordem de Herodes. Este governante tinha se casado com sua cunhada e fora publicamente repreendido pelo profeta por causa do escandaloso pecado. Ver Mateus capítulo 14, versículos de 3 a 5. Nos versículos de 4 a 6 de Mateus capítulo 11. Enquanto João estava na prisão, começou a ter algumas dúvidas a respeito de Jesus, se ele era realmente o Messias. Se o seu propósito era preparar as pessoas para a vinda de Cristo, Mateus capítulo 3, versículo 3, Jesus era realmente o Messias, então por que João estava na prisão, quando podia estar pregando às multidões e preparando seus corações? Jesus respondeu às dúvidas de João mencionando a cura de cegos, aleijados, surdos e leprosos, bem como a ressurreição de mortos e a pregação das boas novas aos pobres. Com tantas evidências, a identidade de Jesus como Messias era óbvia. Se você às vezes tem dúvidas quanto à sua salvação, ao perdão de seus pecados ou à obra de Deus em sua vida, olhe para as evidências existentes nas Escrituras e para as mudanças que ocorreram em sua vida. Se estiver em dúvida, não se afaste de Cristo, antes, apegue-se ainda mais a Ele. No versículo 11 de Mateus capítulo 11. Pessoa alguma cumpriu tão bem a incumbência que recebeu de Deus como fez João Batista. No entanto, todos os participantes do reino de Deus receberão uma herança espiritual maior do que a dele, porque por fé aceitaram Cristo e sua obra consumada na cruz. No versículo 12 de Mateus capítulo 11. Existem 3 interpretações comuns para essa afirmação de Jesus. Primeira, ele pode referir-se ao esforço das pessoas para se aproximarem de Deus, que havia começado com a pregação de João Batista. Segundo, pode ter usado a expectativa dos ativistas judeus de que o reino de Deus chegaria por meio de uma violenta derrota de Roma, que representa o mundo. Terceiro, pode estar dizendo que, para entrar no reino de Deus, é necessário ter coragem, fé inabalável, determinação e resignação, porque a crescente oposição se manifestava a todos os seguidores de Jesus. No versículo 14 de Mateus capítulo 11. João Batista não era o profeta Elias ressuscitado, porém assumiu o papel profético de Elias,
ao enfrentar corajosamente o pecado e conduzir as pessoas a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Veja o perfil de Elias em 1 Reis. Nos versículos 16 a 19 de Mateus capítulo 11. Jesus condenou o comportamento de sua geração. Os judeus desprezavam o que ele disse e fez, sempre adotando um ponto de vista contrário. Eram cínicos e céticos, porque Jesus desafiava sua maneira confortável, segura e egoísta de viver. Muitas vezes, procuramos justificar nossa incoerência, porque ouvir Deus exigirá que mudemos nosso modo de viver.